Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Na saúde e na doença. Essa é a promessa que fiz há mais de 35 anos quando me casei com meu marido Carlos. Era a promessa mais sagrada no meu livro, e a cumpri junto com a outra parte, para melhor ou para pior. Eu era a esposa perfeita em aparência, pensava. Mas na verdade era muito mais que isso. Não só dei ao meu marido os 3 filhos que ele queria, e tinha o jantar pronto à mesma hora todos os dias, cercada por uma casa impecável, mas também o apoiei em tudo o que fez, e não falo metaforicamente. Quando nos casamos, Carlos tinha um bom emprego, então compramos uma casa juntos e começamos nossa família. Mas ele foi demitido durante meu 3º gravidez, e não pôde encontrar nada mais próximo de seu bom salário. Então consegui empregos temporários apesar de estar no meu 3º trimestre e ter 2 filhos pequenos em casa. E triunfei. Estava tão orgulhosa de mim mesma por continuar mantendo uma casa impecável, com crianças limpas e bem alimentadas, assim como comida caseira todos os dias. Quando Carlos voltava de procurar um novo emprego, era o tipo de pessoa que dizia que as mulheres de hoje não sabiam o que era lutar como eu, ou o que significava lutar por sua família e seu casamento. E me senti extremamente humilde muito depois. Meu 3º filho tinha cerca de 6 meses quando Carlos finalmente conseguiu algo permanente. Então tive que trabalhar muito naquele momento. A boa parte é que morávamos perto de seu irmão e sua esposa, e eles me ajudavam para que pudesse ir ao meu trabalho temporário. Mas não podíamos depender deles frequentemente. Me parecia mal. Eu devia estar cuidando dos meus filhos como esposa. E ambos suspiramos de alívio quando Carlos conseguiu um novo emprego e deixei de trabalhar temporariamente para me concentrar nas tarefas de dona de casa novamente. Durante muitos anos depois disso, pensei que éramos o exemplo perfeito de como um casamento deveria ser. Nossos filhos se tornaram adultos e formaram suas próprias famílias. Carlos e eu nos tornamos ninhos vazios. Mas estávamos bem até que fui diagnosticada com câncer de mama. A mudança foi quase imediata naquela consulta médica. Carlos ficou rígido, e pensei que ele tinha medo do que poderia acontecer, mas sua postura ainda era reservada, mesmo quando o médico nos disse que o tinham detectado cedo e que era altamente tratável. Pensei que ele também precisava de um tempo. Eu precisava de apoio, mas descobrir que estava doente provavelmente me afetou mais do que qualquer outra coisa em relação ao tratamento. Os médicos queriam ver como reagia à quimioterapia antes de recomendar a cirurgia. Fazer uma mastectomia simplesmente me parecia tão aterrorizante que decidi não dizer aos meus filhos por um tempo. Eles não moravam perto, e sentia que meu marido era mais do que suficiente apoio. Sentia-me melhor guardando as coisas até me recuperar, e as más notícias sempre deveriam vir com algumas boas. Carlos veio à primeira consulta e parecia preocupado, e foi bastante impressionante. Acreditei que ele tinha aceitado a situação e estava pronto para estar ao meu lado, mas evitou a seguinte. Na 3ª consulta, outra pessoa que recebia tratamento na clínica me disse algo estranho. Pesquisei essa informação online e muitas mulheres no fórum disseram a mesma coisa e não pude acreditar. Mas meu instinto me dizia que era verdade. Supostamente os maridos eram muito propensos a deixar suas esposas após um diagnóstico de câncer. Queria negar. Carlos nunca faria isso. Mas quando faltou a outras consultas e mal conseguia me olhar depois dos meus episódios de vômito em casa, soube, as mulheres simplesmente sabem. Não passou muito tempo antes de Carlos me deixar com apenas uma pequena nota que dizia que não podia fazer isso mais porque não tinha assinado para isso. Suponho que na saúde e na doença apenas contava quando ele era o doente. Tivemos boa saúde durante muitos anos, mas o tinha cuidado através de resfriados, febres e tudo mais. Ele não estava disposto a me ajudar em troca depois de todos esses anos de casamento. Pensei em dizer a AOS filhos, mas simplesmente não pude fazer isso. Mesmo quando chegaram os papéis do divórcio muito rápido, comecei a pensar que ele se estava preparando para me deixar antes do meu diagnóstico. Mas o divórcio foi apenas a ponta do iceberg. Carlos queria tudo para ele. Fui ao meu advogado e descobri que nossa casa, que em sua maioria foi comprada com meu dinheiro para o pagamento inicial, estava apenas em seu nome. Tudo mais também estava em seu nome. Eu tinha uma conta separada, mas quase não tinha nada. Nunca soube que precisaria separar meu dinheiro do meu marido. Ele também não respondia minhas ligações, e logo vi suas fotos com outra mulher no Facebook. Me senti mais doente então, mas não tinha ideia se era por minha condição ou traição. Tentei ligar para algumas outras pessoas.
Tínhamos um pequeno grupo de amigos que eram originalmente seus amigos. Me aproximei de suas esposas. Nenhum deles respondeu também, e entendi a indireta. Estavam me cortando completamente, e Carlos já havia se mudado. E por isso eles também estavam se mudando com ele. Não pensei em ligar para sua família também. Meu cunhado Marcos sempre tinha sido gentil comigo, e sua esposa tinha uma alma linda. Mas pensei que eles tomariam o partido dele. Estava sozinha e definitivamente não queria envolver os filhos. Enquanto a situação se complicava mais, considerava o que fazer durante horas todos os dias. Meu advogado me disse para lutar porque nenhum juiz no mundo permitiria essa injustiça. Ele insistiu em jogar sujo e tentar encontrar provas da infidelidade de Carlos para tirar tudo dele. Mas eu não queria uma briga longa e prolongada. Tampouco me sentia bem, não por ele, mas por mim. Continuava pensando que deveria ser a melhor pessoa e deixá-lo ir, exceto que encontrei algumas provas de que Carlos me havia enganado antes de sair às pressas, e como ainda estávamos lutando pela divisão dos bens, ainda estava em nossa casa. Encontrei velhos recibos de hotel e presentes que não eram para mim, férias que não tiramos juntos, tudo com datas posteriores a ele conseguir aquele novo emprego que o levou ao sucesso. Toda a minha civilidade, amor e respeito por ele foram embora pela porta. Entreguei todas essas coisas ao advogado e ele estava certo de que arruinaria ele. Mas tinha um plano diferente em mente. Não queria dar a Carlos nenhuma desculpa para me chamar de ex-mulher louca. Não deveria importar. Mas queria fazê-lo parecer o pior possível. A melhor maneira para isso era agir da maneira mais miserável possível, porque estávamos processando um ao outro. Tivemos várias reuniões com um juiz e cada vez me apresentava cada vez pior. Meu advogado estaria lutando pelos meus direitos. Mas quando me perguntavam diretamente, agia como uma santa, baixava a voz e dizia que queria resolver as coisas de maneira justa e seguir em frente. Não guardo rancor contra meu marido, mesmo o advogado de Carlos me olhava com uma cara. Levou um tempo, mas meu plano funcionou. O juiz negou quase todas as demandas de Carlos e me deram a casa completa junto com parte das economias, aposentadorias, etc. Mas mais tarde soube de outras pessoas que Carlos se mudou com sua nova namorada. Ganhava bom dinheiro mesmo depois de eu ganhar e por isso tinha uma namorada troféu e estava vivendo a grande vida. Também não gostei disso. Uma tarde fui ao seu escritório. Tinha uma razão para estar lá, já que alguns papéis precisavam da sua assinatura. Poderia ter feito através de nossos advogados. Mas bem, me vesti e me vi igualmente miserável como fiz na frente do juiz. As pessoas do seu escritório me conheciam, então definitivamente reagiriam como disse. Era a esposa perfeita. Sempre estava bem apresentada. Os olhares que recebi quando entrei lá foram terríveis, mas funcionaram para o meu plano. Todos provavelmente sabiam que tínhamos nos divorciado, mas provavelmente não tinham ideia de que estava doente e a essa altura já estava usando um lenço na cabeça e uma máscara facial, porque o médico tinha adicionado mais rodadas de quimioterapia antes de decidir se passaríamos pela cirurgia, e isso ajudou a situação. Carlos ficou furioso quando me viu, mas disse que só queria acabar com isso. Assinou e fui embora, mas não sem antes parar para cumprimentar sua assistente. Ela perguntou como estava e disse que as coisas estavam difíceis com meu divórcio e minha doença. Disse que a químio era mais horrível do que jamais imaginara, e vi seu rosto. Confirmou que Carlos não havia dito uma palavra. Sabia que todos no escritório, até talvez todo o prédio, ficariam sabendo em breve e não queria ver as consequências. Só queria que o máximo de pessoas possível soubesse que tipo de pessoa era realmente meu ex-marido. Um tempo depois fui à casa de meu cunhado com uma grande caixa. Tinha algumas coisas de Carlos, que decidi que deveria levar a Marcelo. Ele ficou mais surpreso do que qualquer um com minha aparência e me perguntou o que estava acontecendo. Maria, você está doente? E agi confusa e disse sim. Marcelo, estou com câncer. Carlos não te contou? Ele me deixou porque não conseguiu lidar com isso. Esta é a primeira vez que digo isso. E tantas palavras realmente a ninguém. Marcelo não podia acreditar. Sua esposa Gabriela estava igualmente indignada, mas disse que estava melhor assim, e só queria dar-lhe suas coisas e me despedir caso nunca os visse novamente. Meu ex-cunhado ficou irritado com essas palavras e disse que poderia nos ver quando quisesse. É família. E agradeci pelo gesto, mas também pedi para por favor não contar a ninguém porque meus filhos não sabiam e queria melhorar antes de dizer-lhes algo. Gabriela não estava contente com isso. Disse que deveriam estar aqui comigo, e se algo acontecesse e eles não pudessem viajar aqui rápido o suficiente? Disse a ela que estava muito melhor e logo lhes diria. Ainda assim,
Ela se ofereceu para ajudar no começo. Gabriela veio comigo às minhas últimas consultas. Ouviu-me e confortou-me quando chorava, porque o médico disse que a químio estava indo bem e que talvez não precisasse de cirurgia. Cozinhava para mim e me contava mais sobre meu ex quando Carlos lhes disse sobre nosso divórcio. Apenas disse que nos afastamos, o que já suspeitava. Eles não o haviam visto muito desde que arrumou uma nova namorada, e Gabriela também não queria conhecê-la. Sentia-se desgostosa porque ele estava saindo com uma garota muito mais jovem. A mim não me importava, mas era bom saber, depois de todos esses meses sozinha e doente, que não estava sozinha. Deveria ter sabido, no entanto, que Gabriela não manteria isso em segredo por muito tempo. Aquela aparição no trabalho de Carlos e os amigos de Gabriela se certificaram de que as pessoas soubessem que tipo de pessoa era meu ex. Ela contou a todos que quisessem ouvir. Não morávamos em uma cidade pequena, mas éramos conhecidos na área. As pessoas falam e julgam. Senti isso como minha pequena vingança, se quisesse, estava completa. Finalmente estava pronta para deixar as coisas descansarem. Liguei para meus filhos, expliquei tudo, me desculpei e pedi que visitassem se pudessem. Nunca imaginei que veria Carlos antes que pudesse ligar para eles. Aconteceu depois do que deveria ser minha última rodada de químio por muito tempo, mesmo com os medicamentos contra as náuseas. Ainda estava ofegante, tentando não vomitar quando entrou meu ex. Usou a porta de correr da cozinha que sempre deixava aberta. E a primeira coisa que me disse depois de todo esse tempo, e tudo o que queria fazer e tirar de mim, foi: como você pode arruinar minha vida, minha reputação. Perguntei como tinha arruinado sua vida. Eu era doente e ele vivia feliz com uma namorada troféu. Disse que ela o tinha deixado, e isso certamente não era culpa minha. Carlos perguntou por que simplesmente não ficava calada e agia como a boa esposa que sempre fui e o divorciava sem problemas, e disse: não, você tinha que agir como uma mártir e por todos do seu lado. Não disse nada, mas ele viu meu rosto, viu que o achava ridículo, e foi então que notei um lado dele que não conhecia existia. Após o diagnóstico, a infidelidade e o divórcio, percebi que meu marido era um completo covarde, absolutamente dependente de mim para tudo. Apostaria minha vida que não foi apenas sua reputação arruinada que afastou a namorada troféu. Provavelmente a tratou como sua criada também. E isso não é o que as garotas jovens querem com algum tipo de papai de açúcar. Mas pensei que ser um covarde simplesmente o fazia fraco e sem caráter. Não pensei que a violência estivesse em sua natureza. Carlos explodiu quando viu que meus lábios se levantavam diante de suas acusações, depois de dizer as piores coisas que se pode dizer a uma pessoa. Vi que suas mãos iam direto para minha garganta e pensei que assim acabaria isso, exceto que Gabriela, minha salvadora, abriu a porta e tudo parou. Atrás dela estavam meus 3 filhos com seus esposos e filhos. Ela fez isso, os trouxe para mim no melhor momento possível. Não tinha falado muito sobre meus filhos antes. Tinha 2 filhos e uma filha. Meu filho mais velho. Felipe viu as mãos de seu pai no ar e entendeu as implicações imediatamente. Carlos tinha me tocado, então Felipe e seu irmão o agarraram e o jogaram para fora da casa. As mulheres e as crianças entraram para se manterem seguras e me proteger. E disse que estava bem, exceto que tive que correr para o banheiro por um tempo. Tinha certeza de que os vômitos tinham mais a ver com o que poderia ter acontecido do que com meu tratamento. Meu ex-marido se foi, e todos ao nosso redor cortaram o contato com ele para sempre. Recebi um pouco de repreensão dos meus filhos por manter basicamente quase um ano da minha vida em segredo para eles, mas estava doente. Então não podiam fazer muito. Quando o médico me disse oficialmente que estava em remissão, minha filha Ana exigiu que me mudasse com ela e o fiz. Simplesmente era melhor estar mais perto deles. Tenho sido mais feliz nesses últimos anos do que nunca fui estando casada. Já não julgo as mulheres ou qualquer pessoa que não queira se estabelecer. O casamento não é para todos. Faça sua vida como quiser e certifique-se de se cercar de pessoas que ama e em quem confia. Muitas vezes é difícil saber o que será isso, mas você precisa delas. Dizer a verdade para Marcelo e Gabriela foi o melhor que fiz naquele momento, e sempre estarei grata por ter despejado os feijões para os meus filhos, já que parecia salvar minha vida. Esta é uma história louca e você provavelmente vai pensar que sou estúpida por não ir às autoridades sobre isso.
Mas minha reputação já está arruinada. Todos que sabiam da situação acreditaram nele em vez de mim. Então não tive outra opção senão agir. Eu não sabia se as coisas ficariam violentas, não sabia do que ele era capaz. Mas era a única coisa que eu podia pensar, e às vezes ainda não consigo acreditar que o venci. Mas vamos voltar ao começo. Comecei a namorar meu namorado Carlos aproximadamente um ano antes da pandemia explodir. Tudo estava indo bem. Ele era doce, atencioso e um grande solucionador de problemas. Exatamente o que alguém como eu, com uma vida bagunçada, precisava. Ele me mantinha centrada, mas eu não sabia o que havia por baixo da superfície. Tudo desmoronou um par de anos atrás e todo mundo estava em pânico. Então decidimos nos mudar juntos para criar a bolha que queriam que tivéssemos. Também pensamos que seria uma boa ideia economizar em aluguel e coisas do tipo. Tive sorte porque meu contrato de locação terminaria em 2 meses, e meu senhorio me deixou IR sem pedir a penalidade. Algumas empresas de mudança ainda estavam trabalhando em nossa cidade, e nossos trabalhos se tornaram completamente remotos. Então parecia que tudo estava destinado a ser. Montamos nossos escritórios. Bem, Carlos fez isso. Ele é o técnico, não eu. Em retrospecto, foi um erro, mas o quarto de hóspedes era nosso escritório compartilhado. Se um de nós tivesse uma reunião, o outro saía por um tempo e trabalhava na sala de estar. Não entrarei em detalhes sobre nossos trabalhos, mas Carlos tinha muito mais horas do que eu. Eu terminava minhas coisas bastante cedo, antes do que faria em um dia de trabalho regular, e então tinha mais tempo para mim. Comecei a cozinhar mais, ler mais e fazer mais exercícios, se você pode acreditar nisso. Minha saúde mental estava muito melhor, mas eu sentia que Carlos não estava indo tão bem. Eu disse a ele para tirar mais pausas. Seu trabalho parecia exigir mais dele do que antes da pandemia, e isso não era justo, ele não estava sendo pago mais ou algo assim. Li algumas coisas online sobre separar seu espaço de trabalho e seu espaço de vida, mesmo quando você trabalha em casa. Tínhamos mais dinheiro porque não saíamos e economizávamos em aluguel, então comprei um novo computador para ele. Novamente não sou técnica, então tive um pouco de ajuda do cara da loja para comprar o computador para jogos certo. Eu disse a ele que quando terminasse o trabalho, ele tinha que ir para o nosso quarto e usar esse computador apenas para diversão, se ele ainda quisesse ficar conectado. E eu estava falando sério. Nunca pensei que me tornaria essa namorada chata, mas parecia estar funcionando. Carlos finalmente percebeu como as coisas haviam mudado. Antes eu levaria o jantar para o seu escritório e ele comeria sem pensar. Mas então começamos a comer juntos e realmente gostávamos. Ele me via fazendo exercícios com vídeos do YouTube e nos divertíamos muito mais. Ele também jogava mais no outro computador. Às vezes eu espiava e o via rindo e se divertindo. Nossa vida íntima melhorou muito e comecei a pensar que todas as coisas loucas de alguns anos atrás foram as melhores coisas que poderiam ter nos acontecido. Estávamos nos saindo muito melhor do que alguns de nossos amigos que estavam juntos há mais tempo ou casados e estavam ficando loucos ficando em casa. Mas eu não sabia que Carlos não estava se divertindo apenas com os jogos em seu novo computador que eu havia comprado para ele. Ele estava fazendo algo diferente e algo que eu deveria ter percebido naquele momento. Não pensei muito nisso, mas em retrospecto, deveria ter feito. Acho que foi então que tudo começou. Minha amiga Paula me mandou uma mensagem um dia perguntando como eu estava indo. Eu disse a ela que estava tudo ótimo porque era a verdade. Eu estava indo melhor do que nunca. Ela disse, legal, mas e o trabalho? E isso me confundiu. O trabalho estava perfeito e eu disse a ela. Ela não perguntou mais nada a esse respeito, mas acho que já havia descoberto o que só descobriria meses depois. Outra coisa que deveria ter me alertado para algo estranho foi quando Carlos estava tendo uma sessão de jogos com seu Discord ligado ou algo assim. Não sei como isso funciona. Eu me certifiquei de não entrar no quarto quando ele estava relaxando com os jogos, mas eu precisava do meu carregador e fui apenas por 1 segundo. Eu estava saindo quando ouvi algo como, ela é a mais gostosa, não posso acreditar que você... E foi isso. Não ouvi mais nada porque estava acostumada com os elogios, especialmente dos amigos dos meus ex-namorados. Não era incomum para mim, então eu sabia que era melhor não ouvir muito de perto. E me dói não ter feito isso, mesmo que não fosse necessário. Dito isso, eu estava muito mais atenta agora. E aqui é onde tudo começa. Paula não me mandou mais nada depois de perguntar sobre meu trabalho, o que na época não era incomum porque todos estavam ocupados ou lidando com coisas diferentes. Mas já haviam se passado cerca de 2 meses.
Carlos e eu éramos o casal perfeito. Eu sentia que ficávamos em casa a menos que fosse absolutamente necessário, e também não pedíamos muita comida para a viagem, mas eu sentia falta dos meus amigos em geral. Eu mandei uma mensagem para Paula perguntando sobre a vida dela e se todos ao redor dela estavam bem. Ela não me respondeu de forma alguma. Eu não estava bloqueada, mas ela ignorou minhas mensagens. Então eu escrevi para outra pessoa, Júlia. Eu perguntei como ela estava, como estava seu trabalho e como estava sua família lidando com a pandemia. Sua resposta foi meio estranha. Desculpe, Lara, mas eu simplesmente não quero ser amiga de alguém que está fazendo esse tipo de coisas, entende? Você poderia ter falado comigo se o dinheiro estivesse curto, certo? Todos estão bem, mas acho que este é o fim da nossa amizade. Eu não tinha ideia do que ela estava falando. Eu perguntei quem disse a ela que o dinheiro estava curto. Estou bem no trabalho, provavelmente vou ser promovida em breve porque a pandemia não afetou em nada nosso negócio. Adicionei que provavelmente ganharia mais do que nunca. Júlia não me bloqueou depois daquela mensagem estranha, então ela me escreveu: se você ainda está trabalhando, por que está postando todas essas coisas online? Eu perguntei que coisas online, e foi aí que ela me ligou. Júlia estava tão hesitante em me fazer mais perguntas e depois disse: querida, você abriu um OnlyFans. Todo mundo acha que você está fazendo isso porque perdeu seu emprego. Então ela me disse que OnlyFans não era a única coisa, que havia vídeos meus em sites públicos, sabe, desse tipo. Eu ri ao telefone e disse que era a piada mais estranha que alguém já tinha feito para mim, mas ela disse que era verdade e começou a me enviar coisas. No começo foi estranho porque algumas fotos obviamente não eram eu. Era um bom Photoshop, suponho, mas não era eu. Eu disse isso para Júlia, mas ela me enviou outros vídeos. Havia outro vídeo meu cozinhando na minha cozinha, exceto que era uma filmagem completa apenas da minha bunda. Quando ela terminou de me mostrar o que tinha, Júlia me perguntou: Lara, você não é a que está postando essas coisas, certo? Definitivamente não era, e naquele momento eu estava chorando e mal conseguia sentir minha garganta. Havia fotos com o meu rosto e lingerie e biquínis que nunca usei na minha vida, muito menos tirei fotos. Mas algumas pareciam tão reais. Eu perguntei quem mais sabia disso e Júlia disse: todos menos você. E eu surtei. Não estou orgulhosa disso, mas fui para o nosso quarto e gritei, bati nele e quase fui para o computador dele, mas ele me segurou. Seus amigos idiotas do Discord provavelmente ouviram toda a briga, mas não me importei. Provavelmente também tinham visto essas coisas. Carlos gritou no meu ouvido: o que você está fazendo? Por que está agindo assim? E eu me soltei do seu aperto ainda mais furiosa. Não podia acreditar que ele me fez essa pergunta. A audácia. Mas suponho que isso fazia parte de sua personalidade, fingir de alguma forma. E eu disse a ele que sabia de tudo e que queria que ele apagasse tudo imediatamente. E continuei gritando e, através da névoa da adrenalina, senti que tinha que sair de lá imediatamente. Peguei uma bolsa e comecei a empacotar. E foi então que Carlos mudou, mas de novo, olhando para trás, interpretei mal. Pensei que ele estava em sérios apuros porque ele agarrou meu rosto e olhou diretamente nos meus olhos me dizendo que eu não iria a lugar algum sob nenhuma circunstância. Eu disse que ele estava louco se pensava que eu ia ficar com alguém que me fez uma coisa tão louca. Mas ele riu. Pensei que provavelmente ia sair de lá brigando, arranhando, mordendo, lutando. Estava pronta para a luta da minha vida. Mas ao invés disso, ele começou a rir e não estava com raiva. Não estava confuso ou mesmo fingindo estar confuso. Ele estava relaxado enquanto dizia: você não vai a lugar algum. Você não vai me deixar e nunca vai me deixar. Você é minha de novo. Me preparei para a raiva que pensei que viria ou as ameaças de violência física. Mas elas não vieram. E me tornei corajosa e disse: sim, eu estou indo embora. E vou contar a todos a verdade. E ele riu um pouco mais. E foi então que vieram as verdadeiras ameaças. Bem, se você me deixar, vou postar mais. Tenho muito mais do que já postei. Quero dizer, se minhas fitas já estavam no OnlyFans, o que mais eu tinha que fazer? Mas ele disse que faria mais e coisas piores. Usaria mais Photoshop e outras coisas para que parecesse ainda pior. E olha, eu não entendia muito, mas algumas das imagens que Júlia me enviou já eram muito intensas e simplesmente não queria mais. Simplesmente joguei minha bolsa no chão e disse algo como: por que você fez isso? Eu era a pessoa perfeita para você e senti que fiz tudo para te fazer feliz. Assumi os papéis de gênero tradicionais e fiz tudo em casa e estava feliz em fazer isso. Estávamos felizes. Ele não riu disso.
Ele suspirou por um segundo e depois disse que seu salário havia sido reduzido no trabalho. Uma grande redução. Ele não havia sido demitido, mas aparentemente eu estava ganhando mais do que ele, e ele odiava isso. Ele queria fazer algo para conseguir renda extra. Perguntei por que diabos ele não havia feito um OnlyFans para ele. Na época, eu não sabia muito sobre esse site, mas me lembro de ter lido um artigo sobre sua crescente popularidade e, até onde eu sabia, era um site para adultos. Mas o artigo dizia que homens e mulheres estavam fazendo isso e que algumas pessoas estavam ganhando muito dinheiro. Eu poderia ter sido o modelo do site, eu disse. Então por que você me expôs por dinheiro para nosso círculo de amigos? E ele disse que sim, mas não pensou que meus pais e a maioria da minha família descobririam. Eu não sei o que aconteceu comigo, quase contra a minha vontade. Perguntei se minhas coisas estavam ganhando bom dinheiro. E ele sorriu e disse que sim, que estava ganhando mais do que o suficiente para compensar sua redução de salário. Ele perguntou se eu queria ver, e naquele momento eu simplesmente me sentia entorpecida. Eu olhei enquanto ele mostrava tudo e havia muito mais do que Júlia me enviou. Mas grande parte estava retocada. O que era real eram imagens da minha bunda, seios e pés. Nojento. E também havia alguns vídeos adultos de nós dois. Mas Carlos explicou algo sobre esses serem extremamente exclusivos e muito caros. Eu não entendi muito e não perguntei mais. Desculpe. Não sei onde estava minha cabeça naquele momento. Eu me senti tão sobrecarregada por tudo que estava vendo e ouvindo. Não sabia como reagir, mas sabia que precisava fazer algo a respeito. Não podia deixar Carlos continuar me explorando dessa maneira. Não podia permitir que ele continuasse me ameaçando de expor mais de mim online. Então tomei uma decisão naquele momento. Decidi que precisava ser corajosa e enfrentar a situação. Disse a Carlos que não podia continuar vivendo assim, que não podia mais fazer parte de seu plano para ganhar dinheiro às custas da minha intimidade e dignidade. Exigi que ele apagasse todas as imagens e vídeos de mim que havia postado na internet, e disse que se ele se recusasse, estaria disposta a tomar medidas legais. Carlos ficou sério por um momento, mas depois começou a rir de novo. Ele disse que não podia me forçar a fazer nada e que tinha muito mais material comprometedor que estava disposto a usar se eu tentasse fazer algo contra ele. Eu me senti desesperada. Não sabia o que fazer. Sabia que se Carlos não apagasse todo esse conteúdo, minha vida seria um inferno. Podia imaginar o julgamento e a vergonha que enfrentaria se meus amigos, familiares e colegas descobrissem o que estava acontecendo. Então decidi que não podia esperar mais. Saí correndo de casa e liguei para a polícia. Expliquei a situação a eles e mostrei as provas que tinha. Contei sobre a chantagem de Carlos e implorei que me ajudassem a detê-lo. A polícia agiu rapidamente. Eles revistaram nossa casa e confiscaram todos os computadores e dispositivos eletrônicos de Carlos. Ele foi preso por extorsão e distribuição ilegal de material íntimo. Foi um processo longo e difícil, mas finalmente consegui fazer com que todas as imagens e vídeos de mim fossem removidos da internet. Também recebi terapia para me ajudar a lidar com o trauma emocional que havia experimentado. Embora tenha sido uma experiência terrível, também me ensinou muito sobre a importância de me defender e proteger minha própria dignidade. Aprendi a não permitir que ninguém me manipule ou me use dessa maneira novamente. Depois de tudo isso, decidi seguir um novo rumo na minha vida. Mudei para outra cidade e comecei de novo. Concentrei-me em mim mesma, na minha saúde mental e em construir relacionamentos saudáveis baseados em respeito e confiança mútua. Embora nunca esqueça o que aconteceu, estou determinada a não deixar que isso me defina. Sou mais forte do que jamais pensei que poderia ser, e estou determinada a seguir em frente e viver minha vida ao máximo. Depois de um ano na universidade, decidi que aquele mundo não era para mim. Eu não sabia o que queria nem para onde estava indo, mas sabia que aquelas aulas onde outras pessoas pareciam tão ansiosas para aprender simplesmente não eram o meu lugar. Então, desisti. Meus pais odiaram isso. Tive que sair dos alojamentos, mas eles não me queriam de volta em casa. Então meu irmão Pedro ofereceu seu apartamento no porão. Ele e minha cunhada Renata o tinham usado por um tempo como Airbnb. Mas ele estava cansado desse serviço, então concordou em me deixar ficar por 1/3 do valor do aluguel, que eu começaria a pagar assim que arrumasse um emprego. Estava muito grata, mas o que eu não sabia era que minha cunhada não estava totalmente feliz com isso.
Renata era uma pessoa um tanto diferente. E deixe-me explicar mais detalhadamente. Bem, sou bastante gorda. Não há outra maneira de dizer. Eu tentei 1 milhão de dietas diferentes e simplesmente não conseguia. Muitas pessoas da minha família estão acima do peso, então sei que isso influencia. Mas também simplesmente amo comida, não posso negar. Não sei como as pessoas simplesmente comem por sustento quando a boa comida pode ser tão incrível. Agora não me entenda mal, eu realmente faço exercícios bastante. Assisto a vídeos de zumba online e danço tanto quanto posso. É só que provavelmente como demais. E sim, os lanches são minha fraqueza. E Renata é completamente o oposto. É basicamente uma modelo da era dos anos 2000, sabe? Não posso comentar muito, já que sei que não sou saudável. Mas sei que ela mal come para sobreviver. Sempre me senti mal pelos meus futuros sobrinhos e sobrinhas, porque definitivamente ia ser uma mãe obcecada com a dieta. Agora tudo isso não seria um problema. Pessoas gordas e magras existem juntas no mundo e parecem estar bem. Cada uma na sua, certo? Bem, não. Renata me odiava desde o momento em que nos conhecemos. Ela foi educada. Mas você sabe quando alguém simplesmente não gosta de você. Vários deslizes em sua atitude me disseram isso, como no casamento do meu irmão, quando ela queria fotos da família e me colocou em um canto. Ela postou essas fotos nas redes sociais sem mim e enquadrou algumas ao redor de sua casa. Em seu primeiro dia de ação de graças, como esposa do meu irmão, vi como seu lábio se torcia cada vez que servia mais purê de batata doce no meu prato. Ela comeu um pouco de peru sem molho e um pouco de aspargos, muito triste. Mas quem era eu para comentar sobre seus hábitos? A verdade é que tudo tinha sido sutil com ela. Nunca teve que me ver muito, e eu a ela até me mudar, e ter a sensação de que não era apenas minha gordura que a irritava. Provavelmente odiava que minha família fosse próxima e cheia de amor apesar de nossas aparências. Meus pais não são tão grandes quanto eu, mas também não são magros como modelo, são estritamente médios. Mas meu pai enche minha mãe de carinho, a chama de linda sempre que pode e lhe compra presentes. É algo que não acho que nunca terei, e não sei se Pedro sente o mesmo por Renata, mas mais importante para esta história é que todos me acham agradável. Não quero me gabar, mas sou divertida e gentil, e ajudo onde alguém precisa. Meus pais não estavam muito contentes comigo pelo problema da universidade, mas sei que me amam incondicionalmente. E Pedro é meu melhor amigo no mundo. Meu irmão mais velho sempre foi meu protetor e confidente, e acho que Renata odiava isso desde o início, mas nunca obtive nenhuma confirmação até me mudar para o porão dela, e não sabia que quase arruinaria minha vida. Me mudei rapidamente, não tinha muito nos meus dormitórios de qualquer maneira, e meu irmão e sua esposa ajudaram. No entanto, vi a expressão de Renata quando terminamos de levar todas as minhas caixas. Pedro subiu para verificar algo e comecei a desempacotar minhas roupas em um armário, e Renata ficou no lugar dela. Disse a ela que poderia cuidar de tudo mais e agradeci sua ajuda, mas ela permaneceu no lugar dela, e perguntei se ela precisava de alguma coisa. E ela perguntou quanto tempo planejava ficar lá. Não sabia ao certo, mas já tinha solicitado online alguns empregos em uma pizzaria, uma cafeteria e um restaurante bastante elegante. Pensei, bem, adoro comida, então talvez possa transformar isso em uma carreira. Disse tudo isso sorrindo, pensando que ela estava interessada nisso, mas simplesmente cruzou os braços. Não podemos ficar para sempre, insistiu. E disse a ela que sabia e senti que ela queria dizer mais. Mas Pedro desceu novamente e ela se calou. Está bem, sabia que tinha que economizar, descobrir o que queria fazer, consertar as coisas com meus pais e sair daí rápido. Simplesmente não foi rápido o suficiente. Naquela noite no jantar, Renata beliscava sua comida. E isso era normal, enquanto eu comia com prazer. Meu irmão cozinhava bem. Ambos fomos ensinados pela minha avó, o que era outra razão pela qual pensei que uma carreira na indústria alimentícia poderia funcionar. Mas depois de me servir um pouco mais no meu prato, Renata falou. Como você pode comer tanto? Ela perguntou e sua voz mal controlava o nojo. Pedro franziu a testa com isso, e sei com certeza absoluta que nunca a tinha ouvido dizer algo assim. Sou gorda, posso comer muito, respondi e ri, o que fez Pedro rir também. Renata não achou engraçado. Disse que ser obeso não era motivo para rir. Disse que todas as pessoas precisavam pensar em suas escolhas alimentares e como afetariam suas vidas no futuro. Também acrescentou que, como garota, ela foi ensinada a ser rigorosa e ter disciplina com a comida. Caso contrário, teria problemas mais tarde na vida. Como sua mãe disse que as pessoas a julgariam por sua aparência. E era melhor evitar isso, sempre mantendo uma boa aparência.
Revirei os olhos internamente e talvez não devesse ter dito o que disse a seguir, mas não pude evitar. Está bem, posso ser gorda, mas todos que me importam me amam como eu sou, e AOS outros realmente não importa, sabe? Acrescentei. Agora Pedro concordou comigo e mudamos a conversa para algumas de nossas memórias de infância, e Renata ficou quieta pelo resto da nossa refeição. Nos próximos dias, Renata ficou principalmente quieta ao meu redor. Fiquei no porão e só subia para jantar porque Pedro insistia. Ela nunca mais comentou sobre minha alimentação, mas notei um cadeado em alguns armários da cozinha. Bem, isso foi estranho. Tinha minha própria cozinha e comida embaixo. E Renata não se importava em comer, então não tinha ideia do que se tratava. Mas as coisas pareciam intensificar. Minhas chaves do carro desapareceram um dia, e tive que subir para perguntar se ela tinha visto. Renata disse que não, o que fazia sentido porque o porão tinha sua própria entrada. Pedi a ela que me ajudasse a procurar, e ela disse que não. Estava ocupada com a revista. Tudo bem, era compreensível. Não era problema dela, mas depois pedi emprestado o carro dela para ir a uma entrevista, e ela disse que não, acrescentando que eu deveria simplesmente caminhar porque precisava de exercício. Me afastei, não tinha tempo para isso, e acabei tendo que caminhar até o ônibus e até minha entrevista. Tinha ligado para Pedro para perguntar se tinha visto minhas chaves, mas não. Então mais tarde precisaria pegar o segundo conjunto que estava na casa dos meus pais quando eles compraram o carro para mim. Parecia mais seguro deixá-las lá, mas talvez não tenha sido uma grande ideia. E foi o que fiz. Tive a chance de falar com minha mãe. Me desculpei por algumas coisas e pedi que ela fosse paciente comigo porque precisava descobrir meu futuro. E ela entendeu, acho. Cheguei em casa e Pedro me chamou para jantar. Sorriu e me deu as chaves. Aparentemente, ele as encontrou nos jardins de flores do quintal. Bem, isso não fazia sentido. Não passava tempo em seu quintal, muito menos perto das flores porque era um pouco sensível ao pólen. Disse que simplesmente deixasse para lá. E assim fiz. Mas comecei a me preocupar nos dias seguintes. Tive algumas entrevistas mais, e embora esses lugares parecessem estar muito ocupados, nenhum me contratou. Solicitei mais lugares, disposta a trabalhar em qualquer coisa. Entrega, limpeza, caixa registradora, na verdade, qualquer coisa. Quando o gerente de uma pequena pizzaria que não era franquia ligou para me rejeitar, simplesmente desabei e chorei ali mesmo. Perguntei por que não estavam me contratando. Simplesmente não entendia. Disse que alguém ligou para alertá-lo sobre mim, que tendia a roubar comida de todos os lugares onde trabalhava. Disse que não era verdade e implorei pelo emprego. E ele pareceu se compadecer de mim. Ou talvez ninguém mais tenha se candidatado. De qualquer forma, essa ligação mudou sua opinião. E finalmente me contrataram. Tive que me sentar depois de desligar. Não conseguia acreditar. Só tinha tido um emprego de verão em uma sorveteria. E nunca roubei nenhuma única colher de plástico. A única pessoa que eu podia pensar que ficaria chateada comigo era minha cunhada, que casualmente sabia todos os lugares onde eu estava solicitando porque eu contava a Pedro todas as noites no jantar. Mas infelizmente senti que estava sendo paranoica. Não tinha provas e não queria mais problemas, então simplesmente mantive a cabeça baixa. Comecei no meu trabalho, peguei todos os turnos que pude e comi por conta própria. Mal via Pedro ou Renata por cerca de 2 semanas, e esperava que isso fosse suficiente. Mas meu dia de folga mostrou que não era. A única desvantagem do apartamento no porão de Pedro era que não tinha uma lavadora. Sua casa tinha uma lavanderia em cima, que eu estava usando desde que me mudei, mas tinha adiado a limpeza das minhas roupas desde a sabotagem da entrevista de emprego, e não podia adiá-lo mais. Subi o mais silenciosamente possível e comecei a carregar. Fiquei lá e fiquei quieta. Qualquer coisa para evitá-la, pensei, mas não sei se algo a irritou ou o quê. Mas ela entrou e gritou na minha cara que eu tinha que sair de sua casa imediatamente, que não podia mais me suportar e queria que eu desaparecesse de sua vida. Disse que se dependesse dela, Pedro nunca mais teria que ver sua bunda gorda. Simplesmente fiquei ali, chocada, ainda não queria problemas, então assenti e disse que iria embora assim que recebesse meu primeiro cheque de pagamento. Meus pais me ajudariam, já que não estavam mais tão zangados, mas não foi o suficiente para ela. Gritou uma e outra vez que eu fosse embora e de repente se lançou sobre mim, agarrando-me pelo cabelo, e foi aí que tive que estabelecer um limite, empurrá-la para longe. Não deveria ter medido minha força porque ela voou para trás e bateu na parede com bastante força. Começou a gritar dizendo que eu a havia agredido e disse que ia chamar a polícia.
Fui atrás dela. Ela foi quem me agrediu primeiro, mas ela já havia marcado quando Pedro entrou. Felizmente, ele teve que testemunhar toda essa cena louca. Sua esposa falando com o 911 enquanto eu estava ao lado dela, sem saber o que fazer. Mas fui ao lado dele e expliquei tudo o mais rápido que pude antes que Renata terminasse sua ligação. Desligou e disse que não acreditasse em mim porque eu a tinha atacado sem razão. Liguei para meus pais. Sabia que tinha que sair acontecesse o que acontecesse em seguida. A polícia realmente chegou alguns minutos depois. Mas meus pais também. Meu pai foi direto a OS policiais. Como alguém que nunca teve problemas em toda a minha vida, estava aterrorizada. E chorava enquanto Renata continuava mentindo sobre o que aconteceu naquela lavanderia. Sabia que Pedro queria me defender, mas não estava perto e realmente não sabia o que fazer. Os policiais não sabiam o que pensar depois de ouvir os dois lados da história, mas meu pai os convenceu a nos deixar resolver as coisas entre nós, e pareceram concordar. Renata exigiu uma ordem de restrição naquele momento, mas os policiais simplesmente a ignoraram, e sou tão grata por meu pai estar lá. Sussurrei para minha mãe como uma criança pequena que queria ir para casa com eles, e eles me ajudaram a fazer as malas. Não sei em que estava pensando Pedro, mas levou caixas para o meu carro em silêncio, e simplesmente fui embora sem dizer mais uma palavra. Chorei no ombro de minha mãe naquela noite porque não entendia como alguém poderia brincar com uma acusação falsa assim. Disse que a esposa de Pedro era uma ameaça e que nunca mais queria vê-la. Sei que os coloquei ela e meu pai em uma posição muito difícil, mas já tinha acabado com Renata, e se precisasse eliminar Pedro da minha vida também para evitá-la, assim seria. Mas depois de alguns dias, percebi que era exatamente isso que Renata queria. Não me surpreenderia se ela tivesse planejado por um tempo, querendo que eu subisse enquanto Pedro ainda não estava em casa. Não ia deixar que ela saísse impune, pensei. Liguei para meu irmão e me desculpei por tudo, e tivemos uma conversa sincera. Ele perguntou se eu queria voltar, mas não queria. Só disse que não queria perdê-lo, não importa minha relação com Renata. E ele pareceu aliviado e muito cansado depois de tudo isso. E depois disso, decidi executar minha vingança, que não era nada grandiosa nem digna de um filme. Me tornei uma grande presença na vida do meu irmão. Ia à casa dele jantar todas as noites, e às vezes meus pais vinham. Era barulhenta, falante e mais animada do que nunca. Comia ainda mais, elogiava a comida do meu irmão. O convidava para sair nos finais de semana, dizendo para trazer Renata, é claro. E ela parecia se afastar mais a cada dia. Não como uma bela flor que amadurece e morre com o tempo, mas como um rato que come veneno e apodrece por dentro. Enquanto isso, estava indo muito bem no trabalho e economizando dinheiro. Tinha o suficiente para um pequeno apartamento-estúdio, mas ainda não tinha me mudado da casa dos meus pais. Eles eram uma boa desculpa para convidar Pedro para mais coisas, e precisava que Renata explodisse de alguma forma em público, e não demorou muito. No aniversário de 55 anos do meu pai, minha mãe organizou um churrasco com nossos parentes e amigos mais próximos, e mais uma vez eu era a alma da festa. Entrei em todas as fotos, fiz um pequeno discurso, conversei com todos e tentei chamar mais a atenção para mim, inclusive a de Pedro. Simplesmente sabia que ela estava furiosa e simplesmente estava esperando. Agora, não me interpretem mal, também estava cansada disso. Era social, mas não tanto. Queria seguir em frente, mas também, no fundo, precisava que outras pessoas vissem o tipo de pessoa que ela realmente era. Quando a festa estava chegando ao fim, decidi começar a recolher algumas coisas e levá-las para a cozinha. Foi como a cena na lavanderia. Mas Renata entra novamente e se aproxima de mim, mas não estava gritando, pelo menos não no começo. Seus olhos eram tão arrepiantes quando me disse que sabia o que eu estava fazendo e como tinha saído impune da minha agressão. Também disse que sabia que meus pais estavam me ajudando e que se eles realmente soubessem a verdade sobre mim, eles me odiariam tanto quanto ela. E depois começou a gritar, mas não pude ouvi-la. Renata se viu voando para longe de mim, mas desta vez não foi uma queda na parede. Ela estava coberta de sujeira. Tinha derrubado metade do bolo de aniversário do meu pai e arruinado sua nova blusa branca. A única coisa que lhe faltava era um brinco de pérola voando de sua orelha, mas seus sapatos estavam longe, e Renata não era uma pessoa que gostava de pés descalços. Todos olharam para ela, claro, e parecia que a única coisa que não tinha sido lançada ao redor eram as palavras "Eu acho que deveríamos ir", que saíram da boca do meu irmão. Ele a segurou pelo braço
ela gritando todas as suas acusações enquanto era arrastada para fora da casa. Não sei o que aconteceu quando eles saíram, mas ouvi depois que não era muito agradável. Meu irmão finalmente se separou dela naquele dia. Disse que não queria vê-la de novo. E é claro que ela fez ameaças, mas ele era a pessoa mais teimosa que eu conhecia. E simplesmente não a ouviu. Não éramos uma família perfeita, mas nunca nos ferimos assim. Não sabia como me sentir quando Renata saiu da minha vida, mas depois de alguns dias parecia bom. Ainda tinha que me mudar da casa dos meus pais, e na verdade estava procurando algo mais perto do meu trabalho, mas não sabia para onde ir. Poderia voltar ao porão do meu irmão se quisesse, mas sabia que não queria. Depois de todo o drama, eu simplesmente queria paz. Tinha falado com alguns amigos da faculdade, e um deles tinha um apartamento onde ele e seu namorado viviam. Não eram exatamente melhores amigos, mas me ofereceram um quarto, e aceitei. Era o primeiro passo na direção certa, eu achava, e acreditava que nunca mais teria que ouvir alguém me julgar por ser eu mesma. Era uma boa sensação. Senti um peso enorme sair dos meus ombros quando finalmente me mudei para o novo apartamento. Era um pequeno refúgio onde eu poderia ser eu mesma, longe de todo o drama e das tensões que havia enfrentado na casa do meu irmão. Meus amigos foram incríveis por me acolherem, e eu estava determinada a retribuir a gentileza, garantindo que eu fosse uma companheira de quarto solidária e positiva. Comecei a me estabelecer na minha nova vida. Meu trabalho na pizzaria estava indo bem, e eu me esforcei para ser uma funcionária confiável e dedicada. Nos meus momentos livres me envolvi em atividades que me trouxessem alegria e realização. Comecei a frequentar aulas de dança e descobri uma paixão renovada pela música e pelo movimento. Era como se eu estivesse redescobrindo partes de mim mesma que haviam sido suprimidas durante muito tempo. Com o tempo fiz novos amigos e construí uma rede de apoio fora da minha família. Eles me ajudaram a ver que eu era muito mais do que as opiniões e julgamentos de outras pessoas. Eu era forte, resiliente e digna de amor e respeito, independentemente do meu peso ou aparência. Enquanto isso, mantive contato com o meu irmão, mas mantive uma certa distância de Renata. Não queria mais ser arrastada para o drama e as manipulações dela. Lucas entendia e respeitava minha decisão, e nossa relação melhorou consideravelmente agora que não havia mais a sombra de Renata pairando sobre nós. À medida que os meses passavam, eu me sentia mais confiante e empoderada do que nunca. Sabia que ainda havia desafios pela frente, mas agora eu enfrentava o mundo de cabeça erguida, pronta para enfrentar o que quer que viesse no meu caminho. E assim, com determinação e coragem, continuei minha jornada em direção a uma vida plena e significativa, deixando para trás as mágoas do passado e abraçando o futuro com esperança e otimismo. Conheci o Bruno na faculdade antes de abandoná-la. Eu estava no segundo ano de BR e o Bruno estava no último ano. A maioria das nossas aulas eram combinadas, então ele estava principalmente na mesma turma que eu, mas eu nunca prestei atenção nele no começo. Eu era uma daquelas garotas tímidas que só se concentrava na própria existência e nada nem ninguém me intrigava. Apenas observava os relacionamentos dos outros e nunca estive em um eu mesma. Naquele dia, estava sozinha na aula comendo meu almoço quando notei um cara dormindo na poltrona atrás. Sabia quem era. Era o cara mais popular da faculdade, o Bruno. Era popular por ser desajeitado e bonito, mas apesar de ser popular, nunca o considerei alguém interessante. Ele esfregou os olhos com a mão enquanto dormia. Era porque o cabelo dele estava bagunçado e estava incomodando um pouco os olhos. Então fui até lá e arrumei com a mão. Foi então que percebi o quanto seu rosto era bonito. Ele é realmente bonito, como as pessoas dizem, pensei. E estava olhando quando de repente ele abriu os olhos, o que me desconcertou, e imediatamente voltei para o meu lugar. Parecia que ele ia dizer algo, mas a campainha da aula tocou e os alunos começaram a entrar. No dia seguinte, quando cheguei à aula, o vi sentado na poltrona ao lado da minha. Caminhei lentamente até lá e me sentei no meu lugar. Depois disso, peguei meu caderno e comecei a me concentrar na aula. Eu podia sentir o olhar dele sobre mim, mas ele não disse nada. Então o ignorei completamente e continuei olhando meu caderno. De repente, virei a cabeça para ele em um instante. Ele estava me olhando. Pensei que devia estar ouvindo coisas, não tinha como ele me pedir para sair.
Eu sei que você não está namorando ninguém, então não há razão para negar. Além disso, te vi ontem me olhando, disse. Meu corpo inteiro ficou vermelho quando ele disse isso. Não disse uma palavra e continuei olhando meu livro com a mente em branco. Nos dias seguintes, ele começou a me seguir por todos os lugares, me perguntando se eu diria sim. Não é que eu não quisesse sair com ele, mas ele era famoso por ser um sedutor em série. Continuei recusando, mas ele era tão persistente que simplesmente não me deixava em paz. O que há em mim que te faz nem sequer considerar sair comigo? Perguntou. Fui para a biblioteca e, como sempre, ele me seguia. Enquanto me fazia essa pergunta, parei no meu caminho e virei a cabeça para ele. O que você acha que te deu o título de sedutor em série? Olhei diretamente nos olhos dele e ele explodiu em risadas. Você sabe que são meus amigos que estão espalhando esses rumores sobre mim, não sabe? Você não acredita que seja verdade, certo? Senti um pouco de culpa porque acreditava. E também era verdade que nunca o vi saindo com ninguém. Ou talvez nunca tenha percebido porque não estava interessada antes. Apenas diga sim. Confie em mim. Você não vai se arrepender. Ele me olhou com seus lindos olhos de cachorro, o que me fez sorrir. E ele ficou animado. Vou levar isso como um sim. Depois de dizer isso, ele foi para a aula. Não podia acreditar que estava em meu primeiro relacionamento. Comecei a notar cada movimento dele sem nem perceber. O sorriso dele, a roupa dele, o cheiro dele. Que colônia estava usando quando não era o seu aroma natural. Eu podia notar tudo. Ele mudou permanentemente de lugar e começou a se sentar ao meu lado. Um dia ouvi algumas garotas falando sobre o quanto Bruno era bonito. E no mesmo dia vi Bruno conversando com um grande sorriso no rosto com uma daquelas garotas. Fiquei tão com ciúmes que não consegui controlar minha raiva quando ele veio até mim. Perguntei o que era aquilo. Apontei para a garota. Por que meu bebê está com ciúmes já? Perguntou o brincalhão em resposta, o que me deixou ainda mais furiosa. Não foi nada, é a Bruna, ela é só uma amiga. Percebeu minha raiva e explicou, mas nem isso acalmou minha raiva. No dia seguinte, Bruna não veio para a aula e eu não me importei. Estava feliz que Bruno não pudesse falar mais com ela, mas mesmo depois disso, ela parou completamente de aparecer. Então as pessoas assumiram que ela havia desistido. Passaram-se quase 5 meses e finalmente chegou o momento em que Bruno receberia seu diploma de graduação e supostamente deixaria a universidade depois disso. O que me entristeceu muito. Então decidi abandonar a universidade também e ficar com ele. Mas quando perguntei a ele, ele ficou zangado comigo e disse que eu deveria me concentrar em terminar minha graduação. Mesmo assim, insisti e finalmente abandonei a universidade. Bruno não estava contente com isso. Acho que deveríamos terminar. Me chamou Bruno. E quando cheguei lá, a primeira coisa que ele disse foi isso. Por quê? O que está acontecendo? Estava nervosa. Não conseguia entender por que ele estava dizendo algo assim. Nunca soube quando te pedi para sair que você abandonaria a universidade colocando em perigo sua própria carreira por mim. Gosto muito de você, Carolina, mas não quero ser a razão de sua ruína. Ainda não conseguia entender do que ele estava falando. Por que estava me pedindo para deixá-lo? Não estava fazendo nada de errado. Estava apaixonada por ele. Além disso, ele foi quem continuou me incomodando para sair com ele, e agora estava fazendo isso. Mas fiz isso para podermos ficar juntos. Continuarei minha universidade depois, só não faça isso, Bruno. Implorei. Mas ele não disse mais nada, além de que falaríamos sobre isso mais tarde e saiu. Queria pedir para ele se mudar comigo, mas não pude. Era a nossa primeira briga e queria consertar as coisas o mais rápido possível. No dia seguinte, me preparei e pensei em surpreendê-lo em seu apartamento. Mas quando estava prestes a chegar lá, vi Bruno conversando com outra garota perto de seu prédio de apartamentos. Tinha flores na mão que esmaguei quando a garota saiu. Imediatamente pisei nelas. Quem era ela? É por isso que me pediu para deixá-lo? Parecia chateado com minhas perguntas. Vamos, Carolina, não faça um escândalo aqui. Ela é apenas minha vizinha, e você sabe por que pedi a separação. Ele saiu depois de dizer isso. Tudo isso só alimentava minha raiva. No dia seguinte, recebi uma ligação de Bruno. Estava tão feliz, mas minha felicidade desapareceu assim que atendi. Você fez alguma coisa com a Bruna? Ela está desaparecida desde ontem. Então ele me ligou para me perguntar isso. Não sei, Bruno, por que eu faria algo com ela. Desliguei a ligação depois de dizer isso. Acho que nossa briga ia se prolongar um pouco mais antes de nos reconciliarmos. Depois de 1 semana ou 2,
Vi Bruno beijando uma garota em seu estacionamento quando fui lá me desculpar com ele porque estava passando tempo demais toda vez. Por quê? Por que ele tem que me fazer isso? Pensei, sentindo uma raiva extrema e uma dor latejante no peito. Mas desta vez decidi enfrentar primeiro a garota e não Bruno. Quando ela estava indo embora, a parei no caminho. Perguntei por que estava beijando meu namorado e o que ela me disse me surpreendeu ainda mais. Que Bruno havia começado a sair com essa garota também. Mostrei à garota fotos de Bruno e eu juntos, o que imagino que também a incomodou. Ela queria enfrentá-lo, mas pedi que não o fizesse. Sabe de uma coisa, vamos esquecer esse traidor. Ele me fez isso tantas vezes que nem mesmo quero ver a cara nojenta e barata dele. Vamos para minha casa e tenhamos uma pequena festa de bebidas. Ela declinou no início, mas sou uma pessoa bastante convincente, então consegui levá-la comigo. Nossa, nunca soube que seu lugar estava em uma área tão isolada. Ela riu quando chegamos. Sou bastante rica. Comprei este lugar para mim e para o Bruno, mas acho que ele nunca poderá vê-lo agora. Disse enquanto desbloqueava a porta, e assim que entramos ela começou a ficar nervosa. Por que está tão escuro aqui? Parece que nem deixei ela terminar a frase e a bati na cabeça. Realmente pensei que poderia sair impune beijando meu homem. A arrastei para o quarto secreto no porão e a amarrei a um dos postes. Sentei lá esperando ela acordar. Depois de um tempo, quando ela acordou e olhou ao redor, pude ver por seu rosto que estava horrorizada. Ah, e aqui está amarrada à sua direita é a Bruna, que tentou seduzir o Bruno durante a universidade. Então a fiz assim. E aqui está amarrada ao poste à sua esquerda é a Bárbara. Ela está aqui há quase uma semana. Ah, não se preocupe, elas estão vivas, quase, mas vivas. Ri alto e me aproximo dela. Por favor, me deixe ir. Juro que vou terminar com ele e cortar todo contato com ele. Apenas me perdoe, por favor. Assim que tirei a fita adesiva da boca dela, ela começou a gaguejar. Não era algo que eu não tivesse ouvido das outras duas. Apenas peguei a tesoura e comecei a cortar a boca dela, da qual beijou o Bruno. O lugar era à prova de som, então os gritos dela não podiam sair dali. Depois de terminar com ela, enviei uma mensagem para Bruno. Vamos nos encontrar. Acho que finalmente é hora de terminarmos adequadamente. Estava cansada da sua merda. Acho que o primeiro amor realmente dói. Meu nome é Beatriz e sempre fui uma garota comum, com sonhos e esperanças como qualquer outra pessoa. Nunca imaginei que minha vida tomaria um rumo sombrio quando conheci Eduardo. Tudo começou como um conto de fadas moderno, cheio de risadas, encontros românticos e promessas de amor eterno. Mas por trás de seu charme aparentemente irresistível, escondia-se um monstro que estava esperando para se libertar. Lembro-me da primeira vez que o vi em um café aconchegante no centro da cidade. Ele estava sentado em um canto, com um sorriso cativante e um olhar penetrante que parecia ler minha alma. Nos conhecemos casualmente, trocamos números e, desde então, nossas vidas se transformaram em uma espiral descendente. No começo, tudo foi maravilhoso. Saíamos para jantar, passeávamos no parque, compartilhávamos nossos sonhos mais profundos e nossos segredos mais obscuros. Mas a poucos, os sinais de sua verdadeira natureza começaram a aparecer. Pequenos comentários sarcásticos se transformaram em críticas ferinas. Seus ocasionais ataques de ciúmes se transformaram em explosões de raiva descontrolada. E eu, cegada pelo amor e pela esperança de que as coisas melhorariam, o perdoava uma e outra vez. Foi em uma noite fria de inverno que tudo mudou. Depois de uma discussão acalorada, Eduardo perdeu o controle e me agrediu pela primeira vez. O som abafado de sua mão batendo em minha bochecha ressoou em minha mente como um eco de terror. Fiquei paralisada pelo choque e pela incredulidade. Como o homem que eu amava poderia me fazer algo assim? Tentei justificar suas ações, dizer a mim mesma que era um incidente isolado, que o ajudaria a superar. Mas a realidade era que ele havia libertado algo dentro dele, algo escuro e perigoso que eu não podia mais ignorar. À medida que os dias passavam, os abusos se tornavam mais frequentes e mais violentos. Cada vez eu jurava que seria a última vez, mas sempre havia uma desculpa, sempre havia uma razão pela qual eu merecia o castigo que ele me infligia. Eu me sentia presa em um ciclo interminável de medo e desespero, incapaz de encontrar uma saída. Finalmente, um dia, reuni coragem suficiente para quebrar o ciclo. Juntei minhas escassas posses, deixei para trás tudo o que conhecia e amava,
e fugi na escuridão da noite. Eu não tinha um plano. Só sabia que precisava me afastar dele, daquela prisão invisível que ele havia construído ao meu redor. Me escondi em uma pequena vila nas montanhas, tentando reconstruir minha vida destroçada. Mudei meu nome, minha aparência, minha identidade, mas não importava para onde eu fosse. Sempre sentia sua sombra me rondando em cada esquina, em cada sombra, em cada sussurro do vento. Pensei que estaria segura, que finalmente poderia recomeçar, mas estava enganada. Porque mesmo da prisão, Eduardo encontrou uma maneira de me seguir, de me atormentar à distância. Cartas ameaçadoras, chamadas telefônicas perturbadoras, até mesmo aparecendo repentinamente em lugares onde ele nunca deveria ter conseguido encontrar. Cada vez que eu achava que tinha escapado, ele voltava com uma ferocidade renovada, alimentada por sua obsessão retorcida. Sua presença se tornou um pesadelo constante, uma sombra escura que eu não conseguia sacudir, uma maldição que me perseguia até nos meus sonhos mais profundos. Mas eu não sou uma vítima indefesa. Recusei-me a ser consumida pelo medo e pelo desespero. Percebi que a única maneira de detê-lo era enfrentá-lo de frente, expô-lo pelo monstro que realmente era. Reuni provas, testemunhas, qualquer coisa que pudesse usar para levá-lo à justiça. O dia de sua libertação foi o dia da minha libertação. Enquanto o via sendo escoltado para fora da prisão, algemado e derrotado, senti um alívio que nunca antes havia experimentado. Finalmente pude respirar aliviada, sabendo que estava segura, pelo menos por enquanto. Mas a história não acaba aqui, porque sei que ele nunca me deixará em paz. Sei que sua obsessão só crescerá mais forte com o tempo, alimentada pelo seu ódio e sua sede de vingança. Mas estou pronta para enfrentá-lo, pronta para lutar até o fim, pronta para proteger o que é meu. Porque, apesar de tudo, continuo sendo Beatriz. E sou mais forte do que ele jamais poderia imaginar.